pus para gravar aqui, só vai ter um delay aí. Bom, então tá gravando. Bom, gente, então, aqui na primeira questão, na letra A, pergunta: determine as raízes da função, tá? Determinar as raízes quando a gente tem um gráfico e o gráfico está indicando para a gente quem são as raízes, é muito simples, tá? Basta você ver onde o gráfico corta o eixo x em 3 pontos. Então, nós temos 3 raízes. E você vai olhar os valores de x desses pontos. Os valores de x são os valores que o próprio gráfico indica. Ó. Aqui o x vale 1, aqui o x vale 0, aqui o x vale menos 1. Tá? O y, gente, desses pontos, que seria o tanto que está para cima ou o tanto que está para baixo, é 0. Né? Esse ponto aqui, por exemplo, ó, ele é um ponto. Se é ponto, está indicado 1 ali, mas na verdade ele é o ponto 1,0. Porque todo ponto tem 2 coordenadas, né? O gráfico às vezes indica para a gente, quando em cima do eixo x, ele não indica as duas. Ele vai indicar só o valor de x, porque a outra é 0. Né? E é o que a gente está interessado. Nós queremos saber, lá onde o gráfico corta o eixo x, qual é o valor de x. É o tanto que está para a direita, o tanto que está para a esquerda, e o próprio gráfico deu de presente para a gente. Então, as raízes ali são 3 raízes. Né? Então, resposta, as raízes são menos 1, 0 e 1. Se quiser colocar com conjunto, acho que no vídeo eu fiz assim. Pode, mas aí você está escrevendo assim, o conjunto das raízes é esse conjunto aí, tá? Então, a matemática não proíbe fazer nesse caso de um jeito ou de um outro, apesar de no vídeo eu ter colocado lá como conjunto, né? É melhor colocar sem, porque ele não colocou assim no enunciado, determine o conjunto das raízes, tá vendo? Determine as raízes. Você fala, determine as raízes são essas e pronto. Tá? Mas igual eu falei, não está errado colocar uma chave e escrever lá. Aí você vai estar respondendo que o conjunto das raízes é esse. Isso não é proibido na matemática, tá bom? Mas como ele não perguntou dessa forma, eu vou responder da forma que ele perguntou, tá? Matemática, gente, ó, de conjunto em função, domínio e imagem, contradomínio são conjuntos. Esses são obrigatórios você colocar um x pertence a R, ou você usar uma chave, tá? Porque esses aí, por definição, já são conjuntos. Bom, isso é picuinha, tá, gente? Ninguém vai perder ponto por conta disso, ou deixar de passar de ano, porque não colocou a resposta do jeito que nós estamos combinando. Mas isso aí a gente tem que acostumar, né? Isso é ao longo do tempo, tá? Aí como dar a resposta de um jeito melhor possível, tá? Toda vez que vocês perguntam assim, professor, eu dei a resposta corretamente? Aí na minha cabeça, sabe o que eu respondo? Assim, o jeito que ela fez está errado? Tem algo na matemática que proíbe ela fazer desse jeito? Aí eu vou analisar isso na minha cabeça. Se tiver errado, eu vou falar, olha, não pode dar a resposta desse jeito. Se não tiver errado, eu vou responder a seguinte pergunta: do jeito que ela escreveu, ela está sendo clara, essa pessoa que fez isso, tá? Porque na matemática, assim, para estar certo, às vezes não é só não estar errado, tá? Tem que não estar errado, isso tem que ser claro. Por exemplo, uma pergunta sobre quem são as raízes da função, do jeito que eu respondi aqui, qualquer pessoa é capaz de entender que as raízes são 1 menos 1, 0 e 1. Tá? Então, eu fui claro e fui correto. Né? Então, nesse caso, é o objetivo que a gente tem que chegar. Né? Não fazer nada errado, né? Tentar seguir, vamos dizer assim, um protocolo, ver mais ou menos como é que a resposta é feita, geralmente pela matemática. Às vezes tem até regra, né? A gente tem que falar, a resposta só pode ser dada assim. Aí tem que seguir a regra, né? E, além disso, tem que ser claro, que às vezes você não fez nada de errado, mas sua resposta está confusa. Aí eu não consigo nem entender lá, perguntou quem é decrescente e crescente, por exemplo, né? Que é o que nós vamos responder aqui agora. Você tem que deixar claro para o seu leitor onde ela é crescente, onde ela é decrescente. E, além disso, você não pode fazer nada errado. Né? É isso que a gente tem que sempre buscar na hora de dar a resposta. Tá bom? Algumas coisas realmente não tem jeito. Tem que seguir uma regra, né, específica para dar a resposta. Às vezes a matemática é mais flexível, às vezes não, né? É difícil também mapear isso, fazer uma lista assim, toda vez que aparecer dessa forma tem que fazer isso ou fazer aquilo, tá?
Então, isso tudo nós vamos evoluindo aí ao longo do ano. Às vezes vocês vão dar respostas para mim que às vezes eu nunca vi. Olha, eu nunca vi desse jeito, mas eu vou ter que pensar, será que está correto? Pode ser que esteja correto e mesmo assim eu nunca tenha visto, tá? Na letra B, gente, ele pergunta em estudar o crescimento e o decrescimento da função. Essa é a pergunta. O que isso quer dizer? É você dizer em quais pontos do domínio que ela é crescente ou onde e em quais pontos do domínio ela é decrescente. Tá? Então aqui não é crescimento não, tá? É crescente. É isso que eu vou responder agora. Então aonde ela é crescente e aonde ela é decrescente, tá? Então o que você vai olhar? São definições matemáticas, você pode pensar o seguinte: você caminha da esquerda para a direita, finge que você está andando, né? E você tem que imaginar que você está percorrendo em cima da linha. Tá? Então vai ter momentos que você vai estar subindo e momentos que você vai estar descendo. Momentos que você está subindo, ela é crescente. Momentos que você está descendo, ela é decrescente. Tá bom? Então, olha só, e a pergunta, gente, do crescente e decrescente, você tem que olhar na hora de dar a resposta, são pedaços do eixo X. É o eixo X que a gente está olhando. Ó, tá? Vamos dar o primeiro exemplo. Estou indo da esquerda para a direita. Como não tem início, né? Eu vou fazer certinho aqui, mas sabendo que não tem início, que esse gráfico se prolonga aqui indefinidamente, ó. Então tem setinha para cima aqui indefinidamente, né? Que não estão desenhadas ali. E aí você vai subindo até chegar no ponto, num pico, né? Pronto, chegou nesse ponto aqui. A partir dali você para de subir, você estabiliza e depois começa a descer, tá? Então, a partir dali, em cima do menos meio, gente, oficialmente, em cima do menos meio, exatamente ali em cima, ela não está crescendo e nem decrescendo, tá? Oficialmente. Porque na hora de dar a resposta, eu vou explicar que nós vamos colocar o menos meio. Aí depois, chegou no x igual a menos meio, ela começa o quê? A descer. Vou marcar de azul a descida, tá? Então você está descendo, e aí você vai descendo de azul. E depois você chega lá num ponto bem baixo e volta a subir. Então tem três, vamos dizer assim, tem três pedaços importantes, né? O primeiro não tem início e termina aqui, ó. O menos meio onde eu marquei de verde aí. Então o primeiro pedaço é esse. Vem até aqui. Tem um outro segundo pedaço que vai daqui até aqui, que ela volta a descer. E tem um pedaço aí que é dali para frente, né? Então, ó, onde ela é crescente, são dois pedaços separados, tá? O primeiro pedaço não tem início, que é esse pedaço aqui, ó. Acabei de marcar um aqui. Ele não tem início, mas tem fim, acaba lá no menos meio. Aqui onde eu fiz esse traço de azul aqui, é onde está o menos meio. Tá? Então, o primeiro pedaço onde ela é crescente é de menos infinito, porque não tem início, até menos meio. Tá bom? Aí, gente, aí esse aí é o caso que eu falei que é questão de regra mesmo, tá? Em cima do menos meio, pensando assim no ensino superior, sabe? Lá no curso de cálculo 1, que a gente ensina no ensino superior, a gente não inclui o menos meio, porque em cima dele a função não está nem subindo nem descendo. É o ponto ali mais alto e pronto. Mas aqui no ensino médio, tá? É uma convenção, no Enem é assim, em todo lugar vai ser assim. Dificilmente vai haver uma pegadinha em que o aluno vai errar uma questão porque ele colocou fechado ou aberto aqui em cima do menos meio, tá? Porque a matemática não tem uma justificativa pronta para isso, tá? Ela simplesmente fala assim, ó, vamos combinar de no ensino médio todo mundo colocar esses intervalos aí de crescente ou decrescente, colocar os extremos, exceto quando for menos infinito, né, gente? Ou exceto quando tem bolinha aberta. Quando tem bolinha aberta, a gente já não coloca o ponto, tá? Tirando esses casos, aí é uma regra mesmo, tá? Que nós vamos ter que acostumar, coloca o menos meio. Então, o menos meio está incluso tanto no crescente, para indicar que a função é crescente,
até chegar no menos meio. E na hora de eu colocar o decrescente, que é o segundo pedaço, ó, segundo pedaço aqui, que vai do menos meio até o meio, ela está decrescendo, né? Ela está descendo. Na hora de eu dar essa resposta, eu vou colocar também o menos meio fechado. Menos meio até meio, tá? Mas não tem muita justificativa. Na verdade, até tem. E se a gente fosse justificar mesmo, em cima desses pontos aí, que são os pontos mais altos ou mais baixos, né? Que é esses vales e esses picos, a gente nem deveria incluir esses pontos, mas no ensino médio inclui, é um combinado, vamos dizer assim, e aí a gente tem que seguir esse combinado. Então, todo livro de matemática, já pesquisei, todos os que eu pesquisei, eles colocam aí o menos meio e o menos meio, tanto no crescente quanto no decrescente. Prefere colocar ele nos dois, tá bom? Apesar disso, gente, é uma picuinha muito grande isso, né? Também não vai ter uma questão, eu errei uma questão do Enem só porque o cara que fez a questão lá colocou fechado e eu confundi na hora, ó, fechado com aberto. Nesse caso, você pode ter certeza que não vai ser isso que vai fazer você errar, tá? Em geral, isso não é exigido, não é cobrado uma picuinha dessa, tá? Principalmente porque não tem justificativa nenhuma para se colocar o menos meio fechado aqui, tá? Mas nós vamos seguir aí o que os livros fazem, ele está incluso na resposta. Tá bom? Tanto do crescente quanto do decrescente. Ele é um divisor de águas, né? Vamos dizer assim. A mesma coisa aqui, ó. Falta só colocar o restante, né? Nesse pedaço aqui, 3, que é do menos meio para frente, para lá, a função está crescendo, de novo. Tá? Na matemática, a gente tem que juntar pedaços. Como que a gente junta pedaços na matemática? Eu quero acrescentar nessa resposta aqui, ó, juntar esse pedaço com o outro que eu vou escrever aqui. Esse outro, ele vai do menos meio, desculpa, ele vai do meio para frente. Tá? Esse pedaço aqui, do meio para frente. Do meio para frente, nós já sabemos representar. Meio para frente é meio até mais infinito. Mais infinito é sempre aberto. Como que a gente junta na matemática? Ou você coloca a palavra ou, é a maneira que a matemática faz para juntar, na hora de dar a resposta, junta isso com esse, ou você coloca união. União e ou são coisas equivalentes. Os dois servem para juntar conjunto, juntar uma parte com a outra, tá bom? Não esperava que você colocasse união, porque eu nem expliquei isso a gente vai acostumando, tá? Então, professor, toda vez que eu quero juntar dois pedaços que estão disjuntos, tá? Disjuntos é separar. Um tá lá, o outro tá mais longe, tá? Toda vez que eu quero juntar pedaços, posso usar união? Pode. Tá? A união ela faz o papel do ou, ó. Quando você fosse dar a resposta assim, ó. X menor do que menor ou igual a menos meio, que seria o primeiro pedaço, ou x maior ou igual a meio. Essa seria a resposta dessa pergunta, gente, do crescente, se eu fosse dar ela com chave. Tá? Se fosse dar sem chave, você pode colocar o união ali, ou se quiser, você coloca o mesmo ou que você colocava lá antes. Não está errado. Tá? A única coisa que é proibida nesse caso é você colocar e. Tá? Falar que ele é crescente ali e ali. Do jeito que eu falei, né, professor? Ele é crescente ali e ali. Se você falar no português, eu vou falar que está correto. Mas se você escrever isso, está errado. Sabe por quê? Na matemática, o e ele é um conectivo lógico. Isso quer dizer que ele ganha um sentido próprio da matemática. Tá? O e na matemática ele só é utilizado quando você está querendo dizer que um número pertence ao mesmo tempo ao primeiro conjunto e ao mesmo tempo ao segundo conjunto. E isso não pode acontecer, porque isso é impossível nesse caso. Ó. O primeiro conjunto pega o pedaço do menos meio para trás. O segundo conjunto pega o pedaço do meio para frente. Se você coloca aí, você está querendo dizer o seguinte, são todos os números que estão aqui e aqui ao mesmo tempo. Só que não existe nenhum número que está ali ao mesmo tempo. Então, no fundo, você vai estar dando para mim que a resposta é vazia, não tem ninguém. Então, aí sim, eu tenho que te proibir de usar o e nesse caso. Tá bom? O e aqui você não pode
usar I. Ou você usa ou você usa o símbolo de união. Se você quiser ser, vamos dizer assim, esbanjar conhecimento. Tá? Aqui é aceitável o ou sem nenhum problema. Tá? Agora, não pode usar o E por conta disso. O E, na matemática, ele tem um sentido próprio, né? Que é pegar uma parte que está ao mesmo tempo nos dois. Tá? E nesse caso, não tem nenhum número que está ao mesmo tempo dos dois. Tá bom? Então tá, gente. Repara que, né, a questão de ser crescente ou decrescente às vezes nem é o maior problema, né? O problema maior às vezes é a linguagem. É essa parte aqui. Isso nós vamos treinar muito ao longo do ano. Às vezes a questão que eu resolvo em 30 segundos, eu vou gastar ali 2 minutos, 4 vezes tempo mais, só para falar sobre a resposta, é assim mesmo. Tá? Faz parte a gente ir entendendo um pouco mais dessa linguagem que é abstrata, né, que é a linguagem matemática aí, mas ir dominando ela, né? Quando a gente começa a dominar, a gente começa a gostar mais também. Então, daqui a pouco vocês vão dominando isso mais, tá? Ô, Guilherme, Oi. eu fico, tipo, com muita dúvida na hora de escrever esses conjuntos aí, se vai ser fechado ou aberto, sabe? Tipo, tem alguma coisa assim, algum macete, alguma coisa pra saber? Então, se fosse dar um macete para você, é o seguinte: o primeiro passo é menos infinito e mais infinito nunca é fechado. Essa é a primeira regra, tá bom? A segunda regra é, se a questão for decrescente ou decrescente, tá? Talvez sua dúvida é justamente porque não tem muita justificativa, mas você sempre vai colocar colchete fechado, tá? Se a pergunta for de decrescente ou decrescente, tá? Então essa é a regra, pelo menos para esse caso, tá bom? Ah, tá, De entendi. crescente ou decrescente. Obrigado. Agora só tem que ter muito cuidado, tem uma pegadinha também. Se perguntasse assim, ó, que não aconteceu nessa questão. Aonde essa função é crescente? Daí faz de conta que a função fosse crescente desse jeito. Nesse caso, como é bolinha aberta aqui, você ia ter que tirar o 3, tá vendo? Aí isso que eu falei ia falhar. Mas você ia tirar o 3 por conta daqui é bolinha aberta, tá bom? Só por isso, tá bom? Porque aí o 3 nem está no domínio da função, é bolinha aberta, e tem que tirar ele. Então, por isso que é difícil eu falar de regra, sabe? Porque toda regra que você fala na matemática, Aham, mas deu alguém pra parece que entender. dá um jeito de falar, mas não é bem assim. É muito difícil falar sempre na matemática, tá bom? Então, assim, eu tentei te dar uma regra, mas eu acabei te falando ali, olha, mas se for esse caso, essa regra não vai valer, tá bom? Tem que ficar muito atento, né? Nós vamos acostumando, tá, gente? Vocês vão melhorando nesse sentido, vão se sentir mais seguros ao longo do tempo. Mas a gente não pode parar de falar sobre isso, tá? Então, toda vez que aparecer uma questão, eu vou focar no jeito de dar a resposta, vou focar nesses conjuntos. Vocês vão acostumando, vão ficando mais seguros aí ao longo do tempo. Tá? Agora a pergunta, gente, é outra coisa que não tem nada a ver com crescente e decrescente. É o estudo do sinal da função. O estudo do sinal é falar onde ela é positiva e onde ela é negativa. Quando a gente tem o gráfico, fica muito fácil da gente responder essa pergunta, porque é uma pergunta de resposta visual. Tá? Nós vamos ver onde que o gráfico está acima e onde que o gráfico está abaixo do eixo X. Só isso. Em vez de fazer setinha para cima e para baixo, a gente coloca um sinalzinho de mais. Então, de novo, ó, caminhando da esquerda para a direita, o que, que acontece com a função? Ela começa sem início abaixo do eixo X. O eixo X está aqui, ó, de azul. Então, o gráfico está abaixo do eixo X. Aí depois ela chega num pedaço e fica acima. Depois andando da esquerda para a direita, volta a ficar abaixo e por último fica para cima e prolonga indefinidamente. Tá? Então tem dois pedaços onde ela é positiva, que é esse e esse, e tem dois pedaços da reta aí onde ela é negativa, esse e esse, tá bom? Agora muito cuidado, gente, muito cuidado que nesse caso aqui a matemática tem justificativa sim, tá? No ponto menos 1, 0 e 1, que são as raízes, a função vale zero ali em cima. Isso quer dizer que o valor de y, né? Esses pontos 3 aí, ó, o primeiro é o menos 1,0, o outro é 0,0 e o outro
é 1,0. Esses são os pontos que eu marquei de vermelho ali. Aí o menos 1, o 0 e o 1 é o que eu respondi na letra A, que são as raízes. Mas eles são pontos que, quando eu faço aquele diagrama lá, ele ajuda a gente a entender, a resposta da conta dá é 0. Por isso que eles são as raízes. Mas a resposta da conta não é positiva e também não é negativa, porque o 0 não é um número nem positivo nem negativo. Então, aí sim, tem que ser desse jeito que eu vou falar aqui agora. Esses números aí, menos 1, 0 e 1, eles não podem entrar na resposta da pergunta de ser positivo e da pergunta de ser negativo. Não podem entrar, porque se você coloca, você está falando errado. Né? Porque você está falando que o 0 é um número positivo e negativo, mas não é. O 0 na matemática, ele não é positivo e não é negativo por definição. Porque a definição de ser positivo é maior do que 0. E a definição de ser negativo é menor do que 0. Então, o 0 não entra. Porque 0 não é maior do que 0 e o 0 também não é menor do que 0. Conclusão. Na hora de dar a resposta do negativo, vou ter que juntar dois pedaços. O primeiro, vamos lá. Acho que eu vou fazer até aqui do lado, gente, para a letra C eu vou fazer aqui que eu já estou com o gráfico pronto. Ó. Letra C, positivo. A função ela é positiva e vou colocar negativo aqui em cima, porque a gente vai responder o negativo primeiro. Então, negativo, né? Vai do menos infinito até o número menos 1 aberto. Tá vendo? Positivo e negativo não inclui as raízes. Não pode incluir por conta disso que eu expliquei. Então, o primeiro pedaço já foi e eu vou juntar com outro pedaço aqui, ó, que é esse. Ele vai do 0 até 1. Vou colocar ou união, tá? De 0 até 1. Então, juntar pedaço, você usa ou união. Vou até colocar união ali que eu vou começar a abusar dessa notação para a gente acostumando. Tá bom? Mas eu vou colocar aqui embaixo pequenininho assim, ó, ou. Você pode colocar ou também. Se você quiser, X pertence a R, tal que, aí você coloca lá, tal pedaço ou tal pedaço. Vou escrever a resposta aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Se quisesse dar um negativo desse jeito, ia ficar X pertence a R, tal que X é menor do que menos 1. E agora eu vou juntar com outro pedaço. O outro pedaço está entre dois números. Ou, como é que pega um pedaço entre dois números? Tem que usar aquele X no meio. X maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Fica assim. Juntei o primeiro pedaço, que é esse de azul. Ele está aqui, ó. De azul mesmo, né? A parte de azul. E o outro pedaço eu juntei com esse, que é esse aqui. Os dois jeitos estão corretos. Tá bom? E aonde ela é positiva, gente? Positiva é onde eu marquei mais, ó. De menos 1 até 0. Ou união, né? Juntar é união. Esse símbolo aí, esse U. Coloquei embaixo ou, só para indicar, você pode usar um dos dois. Mas não usa os dois igual eu fiz aqui não, tá, gente? Usa um ou outro. Maior do que 1. Então, maior do que 1, aberto no 1, e mais infinito. Tá bom? Então, assim, em questões que estudar o sinal, que é falar onde ela é positiva e onde ela é negativa, a gente só usa colchete aberto. Isso eu posso te dizer que nos extremos, né, que em cima das raízes, é uma regra mesmo. Não pode colocar colchete fechado ali. Tá bom? Então, não teve nenhum colchete fechado aí nessa questão. Tá? Então tá, gente. E aí a questão 2 é para fazer a mesma coisa. Essa questão aqui, essa função é uma função exponencial, nós vamos falar dela esse ano ainda, né? O gráfico dela. Primeiro passo, então vamos lá. A, B e C. Nós temos que falar sobre as raízes. Raízes, geometricamente, você vai olhar onde o gráfico corta o eixo X. Esse gráfico, gente, não corta o eixo X em ponto nenhum, tá? Inclusive, eu acho que eu falei isso aula passada, né? Esse gráfico,
fica cada vez mais próximo do eixo X, mas nunca encosta. Se nunca encosta, é porque não tem raízes. Não há raízes, tá bom? Tá errado falar que as raízes é vazia? Não tá errado. Tá aceitável também, porque você deixou claro que o conjunto das raízes é o conjunto vazio, logo não tem raiz nenhuma, tá bom? Eu prefiro escrever por extenso. Gente, matemática, escrever por extenso quase nunca vai estar errado, tá? Porque desde que você escreva por extenso bonitinho, tá? Então, às vezes é melhor escrever por extenso, principalmente quando uma equação é impossível, tá? Ou uma equação tal situação é impossível. Coloca lá, isso é impossível, tá? Não tem problema não. É proibido isso não. Letra B. A letra B, né, gente, seria estudar o crescimento e o decrescimento. Falar onde ela é crescente ou decrescente. Então, onde que ela vai ser crescente? Ó, peraí. Deixa eu só fechar a janela aqui, tá tendo uma obra aqui. Acho que o cara tá acendendo a luz também. Então, vocês não vão ver eu. Então, olha só. Aonde ela é decrescente e crescente, né? Então, vamos caminhar da esquerda para a direita. A função está subindo. Então, estou marcando de azul aí, a função está crescendo o tempo inteiro. Né? Então, ela é crescente o tempo inteiro. Então, crescente em R. Aonde que ela é decrescente? Em ponto nenhum. Tá? Então, não há pontos. Não há pontos onde é decrescente. Tá bom? E por último, onde ela é positiva e negativa? Então, vamos lá. Positiva e negativa. Bom, positiva. Você tem que olhar onde o gráfico está acima do eixo X. Então, o eixo X, ó, o eixo X está aqui de azul. O gráfico está acima do eixo X o tempo inteiro. Se eu fosse fazer aqueles sinaizinhos de mais e menos, eu ia fazer mais o tempo inteiro. Tá vendo? O gráfico está só acima do eixo X. Então, ela é positiva em R, ou seja, o tempo inteiro. E ela não é negativa. Não há pontos onde é negativa. Não há pontos onde é negativo. Oi. Dúvida, gente? Guilherme, Oi. ao invés de colocar R, eu posso colocar menos infinito e mais infinito? Pode. É uma outra maneira de você escrever o conjunto R. Tá? Então, vou compartilhar aqui com seus colegas, que eu acho que eu nunca fiz isso. Escrever o conjunto dos números reais, gente, dá na mesma de escrever menos infinito e mais infinito. Quando você escreve menos infinito e mais infinito, você está querendo pegar a reta toda. Tá bom? A reta toda é uma reta que vai de menos infinito até mais infinito. Tá corretíssimo. Tá bom? Tá correto. Então, mais uma informação aí para os colegas, né? Também, que às vezes nunca tinha visto, pode. Bom, gente, agora é a questão de determinar os zeros. Determinar os zeros, gente, é a mesma coisa de determinar as raízes. Tá? Eu ainda não consegui me desgarrar desse vocabulário raízes, mas é porque hoje em dia está usando mais zeros, né? Se você pegar os livros novos, já deve ter um tempo já que eles colocam lá zeros. Para determinar zeros e raízes é a mesma coisa. Mas na minha época eu aprendi como raízes, né? Ensinei muito tempo como raízes também. Aí acaba que é difícil para mim deixar de usar esse vocabulário. Mas determinar zeros e determinar as raízes é a mesma coisa, tá bom? Quando a gente tem um gráfico, ótimo.
É só olhar no gráfico, né? Quando a gente não tem gráfico e tem fórmula, essas perguntas aí de raízes, crescente, decrescente, elas ficam muito mais difíceis, né? Nem sempre a gente consegue responder. Pelo menos as raízes dá para a gente responder pegando a fórmula da função e igualando a zero. Tá? É isso que é determinar as raízes através da fórmula, né? Então, no nosso caso aí, menos x é igual a menos 4, x é igual a 4. Tá bom? Aqui eu multipliquei por menos 1. Então, vezes... Só para indicar aqui, eu multipliquei por menos 1. Tá bom? Então, quem é a raiz dali? A raiz é o x igual a 4. Letra B. 1/3 x menos 1/3 é igual a zero. Tá? Aí, gente, essas equações aí tem vários jeitos de fazer, né? Vou fazer de dois jeitos diferentes aqui. Primeiro é aquele aluno que quando a gente aprende de ensino fundamental, a gente acaba vendo também vários jeitos de fazer, mas a gente acaba agarrando só de um jeito. E isso não tem problema. Se você agarrou em fazer só de um jeito e você sempre faz certo, ótimo. Então, tem aluno que aprendeu a sempre que aparecer, pode ter que em 10 números que não sejam fração, se aparecer uma fração, ele já tira MMC de tudo, né? Eu aprendi assim na minha época. Tá? Toda vez que eu via fração no meio de uma equação, tudo na minha cabeça era MMC da equação inteira. Aí eu colocava um lá de baixo, colocava o 3, que é o MMC de 3, 3 e 1, dividia pelo de baixo, multiplicava pelo de cima, ficava 1x menos 1. Aí 3 dividido por 1, gente, dá 3. 3 vezes 0 é 0. E aí eu falava, como eu tirei MMC da equação inteira, né, tem um igual aqui, eu corto 3 e fico com a equação só de cima. E a equação de cima é 1x menos 1 é igual a 0, 1x é igual a 1, x é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Tá bom? Outra coisa que dá para fazer nessa questão é, como só tem, dá para jogar tudo que tem x para a direita e tudo que não tem para a esquerda, desculpa, tudo que tem x para a esquerda, tudo que não tem para a direita, dá também, não tem problema não. Então vai ficar assim, ó, 1/3 x já está do lado certo e o outro 1/3 vai para o outro lado, tá bom? E aí, você cai nessa equação para resolver. Então, o que eu fiz aqui foi só passei esse 1/3 x para o lado de lá. E aí, gente, como é que eu resolvo isso? De vários jeitos. O jeito mais fácil de você fazer é você entender que quando você tem uma igualdade de frações e os denominadores são iguais, você pode cortar eles. Tá? E aí vai ficar em cima 1x é igual a 1, x é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Tá? O outro jeito seria, se você não enxergou isso, é multiplicar cruzado, né? Fazer aquele xzinho, ia dar certo também. Se você fizesse aquele xzinho ali, ó, aí ia ficar 1x vezes 3, que é a primeira diagonal, é igual a 1 vezes 3, que é a segunda diagonal. Tá? Então, 3 vezes 1x dá 3x. 1 vezes 3, 3. X é igual a 3 sobre 3, que é igual a 1. O que não falta é jeito, tá, gente, de chegar na resposta aí. Se você fez de um jeito diferente, quer saber se você fez correto, ou principalmente, se você fez de um jeito e errou, né, não deu 1, você tem que me mandar uma foto aí para eu ver o que você fez. Aí você manda no Microsoft Teams aí, em particular, que é importante isso não deixar isso passar para frente, tá? Porque se você errou é porque tem alguma coisa grave no meio do caminho que tem que ser corrigida, tá bom? E é aquela história, né? Se você não faz nada errado, usa as propriedades corretamente, todos os jeitos estão certos, tá? Desde que você não faça nenhuma propriedade que não exista ou use alguma coisa que não pode ser utilizada. Mas de todo jeito você tem que chegar no 1 ali. Na letra C, gente, eu até fiz um vídeo muito parecido. Eu quero encontrar as raízes dessa função. O que eu quero descobrir? Quem são os números que eu jogo ali no x e fazem essa conta aí dá zero. Essa conta aqui, ó. A questão é que x ao quadrado é x vezes x.
Quais são as possibilidades para x vezes x na matemática? O número vezes ele mesmo. Eu já falei sobre isso, vou falar de novo. Ó. Se o número for zero, é possível dar zero vezes zero, que é igual a zero, primeiro caso. Então, é possível a resposta dar zero? É. Agora, nos outros casos, ou o número é positivo e vai dar positivo, ou o número é negativo e vai dar positivo também. Então, quais são as respostas possíveis de x ao quadrado? Zero e positivo. Todas as possibilidades já foram feitas. Isso quer dizer que x ao quadrado, as respostas são sempre maiores ou iguais a zero. Nunca vai dar negativo, tá bom? E aí, baseado nisso, esse x ao quadrado aqui, ele é maior ou igual a zero. Aí é raciocínio mesmo. Um número que já é maior ou igual a zero. Eu ainda vou somar um a ele. Vai dar no mínimo um, gente. Tá? Não tem como dar zero essa conta. Tá bom? Um outro jeito de você ver isso é você resolver assim, ó, x2 é igual a menos 1, tá? Passa esse mais 1 para lá. E aí, de novo. Então, primeiro é você fazer direto. Segundo, é você fazer quase a mesma coisa, mas antes você passar o menos 1 para lá. Aí você vai perguntar, eu quero resolver isso. Tem como x ao quadrado dar menos 1? Sua resposta é não pelo mesmo motivo. X ao quadrado é maior ou igual a zero. Nos dois casos, você ia ter que escrever assim para mim, ó. Uma possibilidade, tá, gente? Impossível. Esse impossível é impossível de fazer essa conta. Não tem solução essa equação, tá? E qual é a sua conclusão? Não há raízes. Pronto. Tá? Então, você faz do jeito 1, você faz do jeito 2. E do terceiro jeito, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos usar muita matemática para responder uma pergunta que é simples. Tá? Daqui a pouco nós vamos calcular delta e vamos concluir que quando delta é negativo, essa equação do segundo grau não tem raízes. É um outro jeito de fazer. Mas isso nós vamos fazer daqui a uns dias. Tá bom? Por enquanto, você pode usar esse argumento aqui, ou o primeiro ou o segundo. Todos eles passam por essa ideia que está aqui, ó. X ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Tá bom? Então tem vários jeitos aí de você fazer essa equação, responder essa pergunta. O mais importante é que você conclua que não tem raízes. Por último, eu quero resolver isso na letra D. Pegar a fórmula e igualar a zero. Como é que resolve essa equação? Tem vários jeitos de fazer. O jeito mais simples aqui, ó. O jeito mais simples é você olhar e falar, não tem jeito de resolver isso, tá? Quando que uma divisão vai dar zero, gente? Se você enxergar isso aqui como uma divisão, tá? Só tem um caso possível que uma divisão dá zero, tipo assim, ó, 0/5, 0/4, 0/1. Então, para uma divisão dar zero, o numerador tem que ser zero. Para começar, né? Ou seja, isso é uma exigência. E além disso, o denominador pode ser qualquer número, só não pode ser zero, tá? Porque 0/0 é problemático. Aí não dá zero na matemática. 0/0 é indefinido, tá? Mas mesmo se eu não pensasse nisso, divisão para dar zero, o numerador tem que dar zero. O numerador aqui é zero? Não, ele é 1, então não tem como dar zero de jeito nenhum. Esse seria o jeito mais curto, mas o mais difícil. Difícil porque você tem que enxergar isso só olhando. O jeito mais longo, né, vamos dizer, um jeito mais longo, mas que talvez seja mais fácil, é você jogar um aqui e multiplicar cruzado. Aí você vai chegar na seguinte igualdade: x mais 1 vezes zero, que é essa diagonal aqui, ó, igual a 1 vezes 1. E aí você chega aqui, zero é igual a 1. Zero igual a 1 na matemática, gente. Assim, né? O que isso quer dizer quando você chega numa coisa desse tipo? Isso daqui é impossível. Se você chegou que isso é impossível, você está querendo dizer que a origem do problema que você está querendo resolver é impossível também. E aí a gente cai no mesmo argumento da
da questão anterior. Se você chegou que aquela conta, aquela equação ela é impossível, é porque, e nela você está determinando as raízes, isso quer dizer que não há raízes. Não há raízes porque a conta que me dá as raízes é impossível de ser feita. Tá bom? Gente, eu preciso falar de uma coisa, não posso esconder de vocês um detalhe importante aí nessa questão. Na letra A, letra B e letra C, são questões, as três primeiras eu não falei sobre isso, mas as três o domínio é R. O que isso quer dizer que o domínio é R? Não tem restrição nenhuma na conta, né? X no denominador nem raiz. Nós já combinamos que nesse caso o domínio é R. Porém, na letra D, o domínio é problemático. Se você não fizesse nada disso nessa questão, não tinha problema. Mas vamos fazer o domínio aqui, ó. X mais 1 é igual a zero, x diferente de menos 1. Esse é o domínio da função. Isso quer dizer que se você fizesse qualquer pergunta lá, seja as raízes, seja se é decrescente, seja se é crescente, ou outra que nós não treinamos ainda, e você lá na conta lá embaixo achasse que o x é igual a menos 1, ou incluísse o menos 1 na sua resposta, você estaria errado, tá? Porque você está incluindo na resposta algo que não está no domínio. E muitas vezes a conta que a gente faz aqui, ó, essa conta, ela não está preocupada com o domínio. Então você tem que ter muito cuidado, tá? Toda vez que aparecer, então, funções cujo domínio não é R, você tem três possibilidades. Ou você, já de antemão, no início, calcula o domínio e fala, ó, tudo que eu encontrar na resposta que não está no domínio, eu vou ter que tirar. Segunda opção, esquece a história do domínio, por enquanto, acha a resposta da conta, né? E faz conta que eu achei aqui, x igual a 3. X igual a 3 está no domínio? Aí você vai olhar. Se ele não tiver no domínio, você vai ter que tirar. Se x igual a 3 fosse a sua única opção de resposta que dá conta, e lá no domínio fosse assim, ó, x diferente de 3, você ia ter que tirar o 3. O 3 foi uma resposta falsa que você achou e você tirou. E aí a resposta ia ser ninguém. Tá? Que prevalece lá a questão do domínio. Então tem que ter muita atenção com isso. Tá bom? A terceira opção que seria o quê? Você ignorar isso tudo e torcer para a resposta que você deu estar no domínio, né? Assim, aí seria uma questão de sorte. Porque você ignorou algo que você teria que analisar. Tá? Então essas questões cujo domínio não é R, é mais indicado que antes de você fazer a conta, você verifique ó, qual é o domínio, para que depois que você faça a conta do que você está querendo, você possa verificar se aquilo realmente é resposta. Pode acontecer em alguns casos aí são questões maldosas, né, que você faz a conta e acha justamente uma resposta aqui no meio da conta que não está no domínio, e aí você tem que tirar. Tá? Isso vai acontecer muito, gente, com logaritmo, tá? Lá no final do ano, mais para o final do ano, nós vamos ver que calcular o domínio do logaritmo antes é extremamente importante. Então, você coloca lá na resposta coisas que não são, tá? Então, muita atenção aí na hora de resolver. Um exemplo clássico, gente, de equação que é problemático, por exemplo, ó, olha só um exemplo clássico. Deixa eu só ver aqui se eu vou conseguir dar esse exemplo. É quando você tem a função raiz, assim, não. Não é o mesmo exemplo, tá? Mas às vezes você quer resolver essa equação aqui, ó. Raiz quadrada de um número é igual a 4. É igual a 2, né? Essa equação, repara que raiz quadrada é uma operação problemática. Qual é o domínio? X maior ou igual a zero. Esse é o domínio, tá? Só que muitos alunos, na hora de resolver, podem elevar os dois lados ao quadrado. Não tem problema. Não, na verdade, nem era esse exemplo que eu ia dar, não. Então, deixa eu só ver aqui. Não, na verdade, esse exemplo não tem nada a ver. Seria um exemplo que eu tivesse que resolver a equação assim, x ao quadrado é igual a 4, tá?
A resposta dessas equações, x ao quadrado é igual a 4, é x é igual a mais 2 e menos 2. Mas acontece em muitos problemas que você tem que tirar uma das duas, tá? Porque não faz parte do domínio. Tá? Mas aqui não tem nada a ver. Fui dar um exemplo, eu tenho que pensar melhor para dar esse exemplo para vocês. Tá? Mas isso acontece, por exemplo, na física, quando é uma questão que está falando do tempo. Ah, determine o tempo em que a velocidade foi zero. E aí você acha lá que o tempo é mais 2 e menos 2. Quem te deu esse tempo mais 2 e menos 2 foi a conta da matemática, tá? E aí você vai ter que falar o seguinte, qual é a sua resposta? O menos 2 não entra porque o menos 2 é um tempo negativo e não existe tempo negativo, tá? Tem um exemplo assim, mas aqui eu não consegui definir ele na hora, não. Mas de toda forma, gente, fica essa observação, tá? Toda vez que tiver uma questão cujo domínio não é R, é bom você calcular o domínio lá no canto e deixar ele guardado para ver se na hora de dar a resposta você vai ter que tirar alguém ou não, tá bom? E tem mais uma questão aqui. Rapidinho, tá, gente? Que eu falei demais de coisas que não tinha nada a ver, né, com as questões. Bom, tem um gráfico que está perguntando uma questão de VOF. Tá? F de zero é igual a zero. Como é que você olha o F de zero? Você vai lá onde o x vale zero, é aqui nesse ponto, e vê o tanto que você tem que andar para cima ou para baixo para encontrar o gráfico da função. Só que o gráfico da função você tem que andar zero para cima e zero para baixo. Né? Isso quer dizer que a imagem de zero é zero. Você não anda nada para cima e nada para baixo. F de zero é igual a zero. Isso é verdade. Tá bom? Na verdade, gente, dizer que F de zero é igual a zero, nós já treinamos também, que dá na mesma dizer que o ponto 00 pertence ao gráfico, né? F de zero é igual a zero, me dá o ponto 00. E é verdade, né? O ponto 00 está no gráfico lá da função, é justamente o pontinho que eu marquei lá. Então é verdadeiro. A função ela é crescente nesse intervalo aí de 0 a mais infinito. 0 a mais infinito, gente, é isso aqui de verde. Ela é crescente em todo esse pedaço? Não. Porque tem um pedacinho aqui que avacalha, né? Esse daqui, ó. Eu marquei de vermelho, ela está decrescendo. Então, é correto dizer que ela é crescente em todo esse pedaço? Não, é falso. Ela é positiva em todo o domínio? O domínio é R, gente, porque não tem início para a esquerda e não tem final para a direita, né? Então, ela se prolonga indefinidamente na reta real. Ela é positiva em todo o domínio? Não, porque tem um pedaço aqui, ó, no meio do caminho, que ela é negativa, está abaixo do eixo X. Então, é falso também. O valor mínimo, isso eu não falei, gente, mas valor mínimo é o valor mais baixo da função. Você vai pegar o ponto mais baixo. Qual é o ponto mais baixo? É esse aí que eu indiquei. Visualmente a gente encontra ele, né? Agora, quando perguntar valor mínimo, é o y do ponto mais baixo. O y do ponto mais baixo é chamado de valor mínimo. Se fosse assim, ó, essa altura aqui seria, que é o y desse ponto, seria valor máximo, tá bom? O número 1, esse aqui que eu fiz uma bolinha, ele também tem tudo a ver com esse ponto, ó. Só que ele não é o y, ele é o x. Aí o número 1, ele recebe o nome de ponto de mínimo. E esse menos 1 aqui é valor mínimo. Tá? Por que eu não expliquei isso, gente, ainda? Porque nós vamos falar das parábolas, e as parábolas têm ponto de mínimo e ponto de máximo, aí tem valor mínimo, valor máximo. Eu fiz um vídeo lá para diferenciar esses dois vocabulários, tá? Então, mas, igual eu não falei, eu não expliquei, mas valor mínimo ou valor máximo, você pode decorar, vamos dizer assim, é um vocabulário na matemática que tem a ver com o y, tá? Quando aparecer valor
de mínimo ou valor máximo, você vai pegar o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, você vai olhar aqui no X ou Y? O Y. Tá bom? Se fosse perguntar o X ou o Y, ia perguntar o ponto de mínimo ou o ponto de máximo. São dois vocabulários muito confusos, tá? Por isso que nós vamos ver com calma depois. Mas é verdadeiro. O valor mínimo é menos 1. Você vai pegar o ponto mais baixo e pegar o valor de Y. E a imagem, gente, nós aprendemos a calcular a imagem já. Né? Nós vamos pegar o valor de Y, o eixo Y, e ver quem que eu ando para a direita e para a esquerda e encontro o gráfico de função. Né? Todos os pontos do eixo Y lá para cima, ó, indefinidamente, eu caminho para a esquerda, para a direita, ou para a esquerda e vou encontrar o gráfico. Tá? O gráfico se prolonga aqui nesses dois pedaços de reta indefinidamente. Ó. Indefinidamente, indefinidamente. Tá? Aí eu vou descendo até chegar no ponto mais baixo aqui, que é o menos 1. O menos 1 eu caminho para a direita e encontro um ponto do gráfico. Só que abaixo do menos 1 vai falhar isso. Né? Esses pontos abaixo do menos 1 não fazem parte da imagem. Então, quem faz parte da imagem é do menos 1 para frente. Tá bom? Que é justamente o que ele escreveu ali. Então, ela é verdadeira. Tá bom? Então, ficou VFF, VV. Beleza? Gente, dúvidas? Guilherme, justificar? Eu acho. Então, vai lá. Júnior Rabelo primeiro. Eu acho que tem que justificar ali na resposta. Aí você vai passar, tipo, a justificativa para a gente? Aí na Assim, pergunta. o que eu justifiquei é... Então, seria assim, ó. E justifique as causas, não é isso? Isso. Eu acho que ele queria, talvez, nem era justifique, era geralmente esse exercício pede para corrigir as falsas, né? Mas se fosse justificar, mas eu posso fazer isso. Tá? A função ela é crescente do zero a mais infinito. Falsa, pois é crescente. Eu nem tinha me atentado a isso, mas você tem razão, tá, gente? O enunciado pede, a gente tem que cumprir. Pois é crescente em na verdade, é do 1 para frente. Só ver aqui. Pois é crescente. Tá, então deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou fazer a justificativa aqui. Justifique as faltas. Na letra C. Pois é crescente em... Letra B, não? Letra B, desculpa. Pois é crescente em 1 mais infinito. Tá? E a letra C ela é positiva em todo domínio. Falso, pois é positiva em... Aí eu vou pegar lá onde que ela é maior do que zero, tá? Onde que ela está acima do eixo X. Ela está em cima do eixo X aqui. Então, esse pedaço aí, menos infinito até zero. E aí não inclui o zero, né? Nosso combinado. Aí eu vou usar o símbolo da união para juntar com outro pedaço lá, ó. Que é esse pedaço que eu marquei aqui agora, né? Que vai do 2 para frente. Não inclui o 2. Falso, pois é positiva nesse pedaço e negativa em ainda aquele pedaço lá do meio. Aquele pedaço lá do meio vai do 0 até 2. Pronto. Aí eu fiz uma justificativa bem completa, tá bom? É lógico para você justificar que ela é positiva em todo domínio, justificar por que isso é falso, basta você falar, isso é falso porque ela é negativa nesse pedaço aqui, ó. Pronto, só isso já é suficiente para justificar
a falsidade da informação, tá? Aí eu coloquei uma coisa mais completa. Júlia Assunção, né? É, aqui na primeira questão, na letra A, eu quero saber se eu respondi certo. Eu coloquei raízes, 2 pontos. X igual a menos 1, vírgula, x igual a 0, vírgula, x igual a 1. Tá perfeito, tá? Porque as raízes, elas são valores do domínio, tá? Então, a raiz, por definição, são os valores de x que você joga a conta e a resposta dá zero. As raízes são números que estão no domínio. E números que estão no domínio, você pode colocar x igual, tá? X igual, x igual. Isso só estaria errado, tá? Quando o aluno usa x igual num conjunto que está do lado de cá, tá vendo? Aí estaria errado, porque ali a gente usa y igual. Então, sua resposta está correta. Tá Você fez bom, certinho. Perfeito. O que mais? Mais dúvida, gente? Bom, gente, confirma para mim, os alunos da outra sala falaram que semana que vem é semana de estudos autônomos, não é isso? Sim. Desculpa, eu não Ah, entendi. Você pode repetir? hã? O que você disse agora? Eu não entendi. Pode repetir? Confirma para mim, que eu tenho aula na outra sala, se semana que vem é semana de estudos autônomos. É isso que eu Ah, perguntei. tá, isso mesmo. É isso mesmo. Então tá. Aí, gente, o que acontece? Eu nem tinha previsto isso. Eu vou mandar as atividades, normalmente as atividades aí não é para outra semana, tá? É para outra, daqui a 2 semanas, tá bom? Aí vocês, se vocês não quiserem fazer ela no ensinos autônomos, na semana de estudos autônomos, você não precisa, né? É só você fazer ela essa semana e agora normalmente, tá bom? Até domingo à noite. E eu também vou mandar o questionário que eu falei com vocês que ia mandar hoje, tá? Aí assim, eu poderia mandar ele até domingo à noite, né? Mas não faz diferença nenhuma eu deixar até na outra segunda também, tá? Mas aí eu quero que vocês considerem que eu não estou mandando atividade avaliativa na semana de estudos autônomos, entendeu? Porque isso é grave para o professor, né? Eu estou colocando um prazo maior para beneficiar vocês, tá? Mas oficialmente, esse questionário eu quero que vocês façam ele para domingo, tá? Oficialmente, mas no sistema eu vou deixar até na outra segunda, se vocês quiserem fazer aí na semana de estudos autônomos, aí é com vocês. Vocês entenderam direitinho? Sim. Sim. Tá? Eu estou beneficiando vocês, porque se eu fosse seguir a regra mesmo, eu deveria colocar essas atividades que eu estou mandando hoje para domingo e proibir vocês de entregarem ela depois para formalizar que não tem nenhuma atividade durante aquela semana, sabe? Mas isso só vai prejudicar vocês. Então, vou deixar ela até segunda-feira na outra, né? Oficialmente você tem que fazer ela sem ser na semana dos estudos autônomos, mas se vocês quiserem fazer lá, vocês têm livre-arbítrio, autonomia para fazer a hora que vocês quiserem, entendeu? Não vai ser eu que vou ficar cercando isso. E as normas do Cefet, elas são para ajudar a gente. A partir do momento que a norma está dificultando, tanto o professor quanto o aluno, é porque tem alguma coisa que a gente pode discutir e resolver, né? Então, eu vou deixar igual as atividades para daqui a 2 semanas no sistema, mas é importante registrar que eu estou dando tempo para vocês fazerem fora da semana de estudos autônomos, tá bom? Aí, gente, eu até cheguei a explicar na outra sala, é o mesmo o professor de Química, o Rodrigo, ele já fez questionário com vocês? Já ele e o Matheus de Filosofia. Ah, não, então é o mesmo esquema, tá bom? O meu questionário, ele é melhor das 2 tentativas. Então, você vai ter duas tentativas para fazer e vai ficar com a melhor delas. Tá? Não é a última, não, é a melhor. Então, se você foi melhor na primeira, a nota fica a primeira. Se você foi melhor na segunda, a nota fica a segunda. Tá bom? Você pode fazer só a primeira vez para olhar. Que eu ia perguntar, era isso que eu ia perguntar, se pode fazer só uma vez. Pode fazer só uma vez. Tá? E quando você faz só uma vez, o sistema já pega, entende que a melhor é a única que você fez, né? Então, pode fazer só uma vez sim, tá bom? Dúvida, gente, sobre isso? Aí eu vou colocar ele hoje, mas é para daqui a 2 semanas, tá bom? O prazo final. E vou mandar as atividades também aí,
Para daqui a 2 semanas, né, igual eu falei, dá para vocês fazerem aí até domingo, tá bom? E o outro questionário é para quando, Guilherme? Aí o outro vai ser o seguinte: quando vocês voltarem da semana de estudos autônomos, nós vamos estar na última semana do bimestre, sabe? Aí eu vou mandar mais um ali, que vai ser a mesma matéria, só que vai ser perguntas diferentes, tá bom? Não vai dar tempo de discutir muita coisa. A única coisa que eu vou ter que aumentar de matéria é o que eu passar para vocês hoje. Aí vocês vão ter uma semana para fazer, mas vocês vão estar mais familiarizados aí com os questionários, vai fazer mais rapidinho, tá bom? Porque a gente tem que fechar o bimestre, gente. E aí não tem outro jeito, né? Fica acumulando mesmo, mas esses questionários são super rápidos de fazer. Tá? Eles não vão ser problema para vocês, então, podem ter certeza disso. Gente, posso encerrar então? Vou parar de gravar aqui, tá?